Pois muito boa tarde a todos. Meu nome é Sergival Feitosa, conhecido também como Sérgio Pampas, e sou aqui proprietário da Reserva Florestal, onde fica o Mirante de Belo Horizonte e a Montanha de Belo Horizonte. E fui um estudioso durante 20 anos sobre a questão da violência e cheguei à seguinte conclusão. O primeiro aspecto desta, vamos dizer assim, palestra, eu vou começar pelos meninos lobos, que foram encontrados, o primeiro caso, Victor, no departamento do Caune, na França, em 1890, e depois mais 14 crianças encontradas na Índia, em 1920. Em todos os casos, todas as crianças estudadas por cientistas europeus e também as meninas encontradas na Índia, como Kamala e Amala, só apenas duas sobreviveram, que foram levadas ao orfanato do reverendo Singh, foram consideradas de comportamento antissocial. Em muitos casos, os meninos lobos, no caso de Victor, que foi encontrado no departamento do Caune, na França, em 1890, foi considerado pelos cientistas como débil, como também as crianças da Índia. Bom, baseado nesse princípio, eu comecei então a questionar. Ora, se os meninos lobos, criados por animais, devido à ausência da comunicação, são débeis, não podem ser reabilitados à sociedade, como seria então as crianças criadas no meio de uma comunicação excessivamente suja, pornográfica, pornofônica? Como seria? Esta foi a grande questão, a primeira grande questão que me começou a fazer nos anos 90, quando veio, como professor de uma pequena escola do interior do estado, alterações no comportamento das crianças. É uma alteração, de fato, muito forte. Desvio de comportamento, desleixos pelo estudo, não tinha praticamente assim, uma atividade como os jovens anteriores a esta época. Então, esta foi a pergunta. Seriam os modismos musicais de origem medíocre a influenciar? E cheguei à conclusão também de que todas as crianças que se criavam excessivamente ouvindo comunicação suja, como os modismos musicais, constantemente divulgados pela mídia, tinham desvio de comportamento numa grande proporção. Inclusive eram praticamente uma total delinquência. Mas aí eu comecei a me questionar, mas já que a música, a boa música, a grande cultura, a boa cultura, tudo isso, durante 5.000 anos de civilização, só foi engrandecer os povos, porque a mídia, então, estaria agora atuando permanentemente em exibir em horários nobres esses modismos musicais? Essa foi a outra pergunta que comecei a procurar uma resposta. E percebi uma coisa estranha. Por que um país que tem uma maior diversidade cultural, um país que é reconhecido mundialmente como o de belas canções, um país que tem um grande folclore, um país rico em folclore, todas as regiões do Brasil são ricas em folclore. Nós temos um caso aqui da própria região Nordeste, em que a música é rica. Nós temos o Sul, nós temos a música sertaneja, nós temos um folclore riquíssimo. E por que a mídia deixar de mostrar isso e, de repente, se focalizar só exclusivamente nessas coisas de baixo nível? Então, eu também encontrei a resposta. Essas coisas de baixo nível iria trazer uma violência.
As pessoas são produtos do meio, se criam-se num meio sadio, saudável, são saudáveis. Se criam num meio de podridão, as pessoas tendem a ser idêntico a esse meio. Então, isso gerava violência. Então, buscava-se violência. Mas a violência, qual era o sentido, então, para essa violência? Então, eu encontrei outra resposta, que, ao meu ver, seria a indústria pesada de eletroeletrônico. Ela precisaria da violência para poder promover suas vendas. Então, o país estaria então sofrendo um holocausto cultural, porque tivera sua cultura destruída e substituída por outra de origem medíocre e cheia de futilidades. Então, a violência era o motor, a força motriz que iria promover essa indústria de componentes eletroeletrônicos. Ora, se neste caso a violência estaria promovendo a indústria pesada, e as leis também que o neoliberalismo andou modificando e aprovando, seriam também leis que facilitariam e faziam criar um incentivo maior para os violentos. Então nós estamos vivendo realmente um genocídio, porque a violência se desencadeou de uma maneira tão perversa e rápida neste país, após os primeiros 10 anos de modismos de baixo nível, que chamou a atenção de outros observadores. Eu me lembro que um certo membro da ONU, conselheiro da ONU, chegou ao Brasil e voltou imediatamente dizendo que aqui havia um genocídio. Ele não errou, não. Está havendo um genocídio, sim. Mas só que ele não sabia que para haver um genocídio era preciso, antes, haver um extermínio cultural. Antes era preciso exterminar a tradicional cultura do país. Foi o que foi feito. O país perdeu suas raízes culturais, que foram substituídas por essas boboquices, em que a base dos temas musicais, especificamente, são focalizados nos órgãos sexuais de reprodução humana. Imagina só. Pega-se os órgãos sexuais de reprodução humana, do homem e da mulher, transforma-se isso numa pornofonia e grava-se e joga-se para as crianças. Em nenhum país do mundo, então, mas nem nas tribos africanas isso é permitido. Mas eles fazem isso escondido de trás de uma máscara da liberdade de imprensa. Olha, meu Deus. Liberdade de imprensa. Chegaram até, inclusive, a modificar o artigo 220 da Constituição, em que diz que a manifestação do pensamento, da arte, da escrita, de tudo mais, é inviolável. Concordamos plenamente. Mas você não pode manifestar um pensamento imundo, sujo, que vai prostituir toda uma geração, todo um estado, toda uma nação, para se esconder atrás disso. Quer dizer, você no fundo, eles estão sendo demagogos, é um sistema genuinamente demagogo. Quer dizer, para tirar a culpa de um futuro, talvez, tribunal penal internacional, eles usam essas camuflagens, essas simulações idiotas. Quer dizer, você prostitui, o país em pouco tempo se tornou o maior prostíbulo a céu aberto do mundo, a rede de prostituição de menores vai abastecer a rede comercial de motéis do mundo, cria um caos social no lar, no casamento, porque não é uma liberdade, é uma libertinagem sexual. E, enfim, tem-se em pouco tempo a destruição, quer dizer, um holocausto cultural.
seguido consequentemente de um genocídio, porque se você destrói a cultura de um povo e substitui por uma cultura violenta, você vai ter, logicamente, um genocídio. Quer dizer, nós temos um genocídio há 20 anos e um holocausto também há 20 anos. Agora, o desarmamento faz parte dessa coisa. O desarmamento civil da nação, ele tem um objetivo, ele passa-nos uma impressão, para os violentos principalmente, de que os violentos vão vencer o Estado. E no momento em que eles criam o desarmamento, o cidadão é desarmado, mas alguns critérios, assim como se diz, muito camuflados, são criados para que os violentos não sejam desarmados. Eu vou citar 2 casos. No momento em que é estabelecido o desarmamento, é aumentado, é ampliada as reservas indígenas até a Colômbia. E lá a Polícia Federal não pode vigiar, porque a área é reservada aos indígenas. A Colômbia está lá estacionada com suas Farcs, suas armas pesadas e suas drogas. Quer dizer, criou-se um critério para o homem violento não ser desarmado, embora a lei seja igual. Mas criou-se um critério, uma coisa bem simulada, que aos olhos de muitos passa despercebido. Outro critério que foram criado pelo governo neoliberal foi o fato de uma lei federal proibir o abate aéreo de aviões de traficantes. E isso, de uma certa forma, encoraja também. Fora um conjunto de leis modificadas para que a impunidade permanecesse. Junta todo este critério e coloca todas essas normas sujas num país mesmo de primeiro mundo, pode colocar toda essa maneira de governar com suas leis fracas num país como os Estados Unidos, que em pouco tempo também se degenera. Não talvez como aqui, porque eles têm uma cultura mais forte, mas se degenera. Talvez não vá... eles nem aceitam uma coisa dessa. Permitir que crianças assistam violência na televisão, repórteres e praticamente locutores só sabem falar como papagaio, não tem cultura nenhuma, ficam mostrando bandidos a vida toda na televisão. Aquilo, em horário nobre, é uma coisa absurda. Isso não é permitido no país sério. Isso não pode ser permitido, tá entendendo? Mas alguém está lucrando. Eu vou dar um recado aqui aos violentos. Eu não estou precisamente contra. Até porque, como estudioso da área, eu reconheço que os violentos, de que a violência social, ela só tem meia culpa. No fundo, eu quero me dirigir a todos os violentos e presidiários desse país e dizer a eles: vocês prestem atenção no que eu digo. A violência de vocês está sendo a força motriz que vai fazer a promoção da venda, da superprodução de eletrônicos, desses componentes. No fundo, são bilhões e bilhões que movimentam essa indústria, mas devido à violência. Quer dizer, no fundo, vocês podem se sentir como pessoas usadas. Vocês não têm culpa total nessa história. Até porque eles passam a ideia de que vocês são pessoas que vão vencer o Estado, que se organizam, criam-se comandos disso e daquilo. Me parece até que só coisas para cada vez mais aumentar. Agora, 20 anos depois do desarmamento, continua o povo desarmado, o genocídio e continua também o Holocausto. O Holocausto, ele foi o precedente. Quando se destrói uma cultura e substitui por outra que não vale nada, automaticamente nós temos o quê? Um produto do meio, um homem produto do meio. Já são 2 gerações perdidas, todas elas ouvindo esses modismos bestiais e quase todas, tendenciosas à delinquência. Assim como os meninos lobos foram débeis, as pessoas que se criam num mundo de modismos bestiais tendem também a ser delinquentes, não débeis, delinquentes.
E muitos, porque não têm base familiar, enveredam para a violência. Agora, eu quero me centralizar no sistema. Bom, se o sistema neoliberal, que procura ver lucro em tudo, não importa o tamanho da miséria que causa. Se o sistema neoliberal, que atua nos países em que comanda com sua poderosa mídia, uma conveniência neoliberal. Nós vamos olhar um pouco da história e vendo os papéis da história, nós vamos observar que a mídia no Brasil apoiou a abertura, mas já não apoiou a emenda Dante de Oliveira para as diretas já. Mas automaticamente procurou apoiar as indiretas pelo Congresso Nacional, tendo como presidente Tancredo Neves, por ser um homem sério, e na vice um homem do sistema ditatorial. Então nós começamos a analisar e ver as coisas. Por que os neoliberais não levaram o país, falaram pela tal abertura, mas quando chegou a hora das eleições diretas, a mídia só fez divulgar os comícios, mas não se dedicou. Mas nas indiretas ela se dedicou, mas tinha um problema. Ficamos até satisfeitos, porque Tancredo Neves era um homem correto, um homem de um passado íntegro, um grande homem. Mas aí Tancredo Neves não assumiu, e quem assumiu foi o vice. E depois que nós vamos ver como os neoliberais atuaram diante desse vice que assumiu a presidência, nós chegamos à conclusão de que nosso vice foi chantageado. Ele permite uma coisa que os neoliberais querem. Ele abandona total as estatais, o sistema ferroviário, o sistema rodoviário, as telefonias, as indústrias de metalurgia, siderúrgicas. Tá entendendo? Ele abandona total isso. Ele sabia que uma privataria vinha em frente. Estava chegando no horizonte, ou estava apontando no horizonte. Porque privatização é coisa séria. Privatização todo país pode fazer, e eu até em parte concordo. Mas privataria tem muito a ver com patifaria. Vinha apontando no horizonte uma privataria. E o abandono das estatais não seria em comum acordo com os neoliberais, porque fica mais fácil privatizar uma rodovia que não presta do que se ela estiver em perfeitas condições. Fica mais fácil privatizar uma ferrovia, uma Vale do Rio Doce, né, se ela está em péssimas condições, em corrupção. Então, eu fiquei aqui a me perguntar de que, então, neste caso, o vice não teria saída, foi chantageado. O vice teria sido chantageado. E se o vice teria sido chantageado, e se Tancredo não tem falecido, isso não aconteceria, que Tancredo era um nacionalista. Então começa a apontar aqui um pouquinho do iceberg, já começa a história querer nos provar, não eu, a história querer nos provar de que Tancredo poderia ter sofrido um atentado com partículas cancerígenas disparadas por um guarda-chuva. Como os guarda-chuvas foram desenvolvidos pela Scotland Yard, serviço secreto britânico, e até aperfeiçoado pela KGB da União Soviética, e era muito comum a Scotland Yard matar espiões, adversários e políticos usando essa técnica. Uma partícula microscópica e de repente, 6 meses depois, ou um mês depois, um câncer generalizado. Os médicos tentaram salvar, tiveram muito luta para salvar Tancredo. Os médicos realmente eram bons e eram inocentes, mas se tem um agente por trás, Agora o que vai comprovar a gente desconfiar é só isso. Por que que de repente o neoliberalismo
tem um traço comum. Ele sempre apoia governantes que têm um passado negro para poder chantageá-los. Se no caso o indivíduo for fiel, deve sair-se muito bem com a mídia. Pelo menos nós temos esse histórico aqui, que eu vou até inclusive citar. Vamos ver aqui no Brasil, por exemplo, os antecedentes da mídia no Brasil, porque a mídia ela tem antecedentes. Do jeito que uma pessoa tem antecedente ruim ou bom, a mídia também tem. Mas vamos ver aqui uns pontos da mídia, os antecedentes da mídia neoliberal no Brasil. Que inclusive a mídia não é nacional, ela depende de satélite. Se ela depende de satélite, ela precisa da superpotência. No Brasil, a mídia perseguiu Getúlio Vargas, João Goulart e Jânio. Nos Estados Unidos, na década de 60, a mídia perseguiu John Kennedy e Robert Kennedy, sendo o primeiro e o segundo assassinados de uma maneira inclusive burra, um crime tolo. Eu, aos 18 anos, já percebi que o crime era tolo. Imagina, aos 18 anos, hoje estou com 55. A mídia tem essa tradição de chantagismo político midiático. É uma coisa interessante. Eu vou mostrar outro item de que a mídia chantageia político. Quando o vice assumiu, Sarney, ele abandonou as estatais e permitiu a especulação financeira. A especulação financeira nada mais é que a produção diminui para se criar um lucro artificial, para se enricar sem o trabalho. É a especulação financeira. Quer dizer, se a produção diminui, a oferta também diminui e a inflação aumenta. Isso é uma técnica que não foi culpa do Sarney. Os produtos, a cadeia de produção foi que fez isso. Então, houve esse chantagismo, a especulação financeira, com redução dos meios de produção de alimentos e uma superinflação. Tudo isso ele concordou. Outro chantagismo, Collor rompeu de uma certa forma ou não quis cumprir um tratado, porque ele se aproximou de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e outros. Ele se aproximou dos nacionalistas, foi influenciado por nacionalistas como Leonel Brizola e ainda admitiu criar as escolas integradas que funcionam na Europa, que era um projeto do CIEP, do Brizola e do Darcy Ribeiro. No momento em que ele começa a apoiar essas mudanças e se afastar e querer se tornar um Getúlio Vargas, persuadido pelo Brizola, a mídia com poucos dias detona de que ele tem tráfico de influência no Congresso e leva o povo às ruas e faz uma superprodução, um drama, e Collor é afastado. Mas eu me lembro também de que a mídia usou os jovens. Na minha época eu lutei pela abertura, fui perseguido também. Eu lutei contra a abertura, fui perseguido, e a gente tinha a esperança de que a mídia falava que nós íamos ter um país democrático, essas coisas. E quando nós conseguimos a abertura, e que trazia os nossos exilados para cá, a mídia não apoiou as diretas de Dante de Oliveira. A mídia apoiou, foi uma indireta, com um grande homem na cabeça, mas que parece-me que ela sabia que ele não ia assumir, porque a história diz que está cheio de truculência. A gente vai descobrir que com 10, 15, 20 anos depois, a gente descobre as verdadeiras causas porque Tancredo Neves desapareceu. Então, a mídia já tem essa tradição de jogar os jovens na rua. Nós fomos influenciados pela abertura, e a mídia afastou-se, se acovardou e não foi para as diretas. Foi pela indireta com o vice do esquema dela. Bom, aí agora jogaram os jovens na rua para caçar o Collor. Mas aí a gente nota também de que a história vai provar uma coisa interessante. Está entendendo? Collor é afastado e a mídia quer modificar a Constituição para poder então privatizar as estatais. Nesse exato momento, o Congresso do Peru havia recusado a mudança da Constituição. O Fujimori botou um cadeado, apoiado pelo neoliberalismo, um cadeado na Suprema Corte e outro no Congresso. E aqui ela falava constantemente nesse período que podia haver uma fujimorização, quer dizer, podia se dar um golpe no Congresso também. O Congresso não queria ceder e a mídia foi lá e
mostrou os anões do orçamento. O Congresso ficou com nota 0 no mar de lama. Daí o Congresso percebeu o perigo, resolveu votar mudando a Constituição para privatizar estatais. A mídia voltou a ficar em silêncio. Ela age com segunda intenção. Nós estamos cheios de exemplo aqui de que a mídia tem antecedentes ruins, antecedentes podres. Aí os anões do orçamento não se falou mais nada. Então está comprovado de que ela queria só conseguir o seu objetivo. A mídia nos prova dessa maneira que todos os governos neoliberais são espionados, gravados, suas corrupções ou não corrupções. E dependendo se eles são fiéis ou não fiéis, ela age no meio popular para afastá-los, mas sempre em proveito próprio e ninguém percebe. Há também uma história de crimes políticos burros e crimes políticos inteligentes. Eu vou citar aqui. Os crimes políticos burros da década de 60 foi o de John Kennedy e de Robert Kennedy. Mesmo assim, é tão burros que é fácil de decifrar. Eles são mais burros na sua prática de realizar do que os crimes dos coronéis do Nordeste do Brasil na década de 20 ou de 30. Por aí você tira. Eu com 18 anos desconfiei que o crime do Kennedy foi burro. Aí tu imagina agora, eu com 55. Mas há crimes mais inteligentes. Há crimes que são feitos de uma maneira mais moderna. É claro que jamais um homem como o Tancredo Neves sofreria um disparo de um franco atirador, porque estava fora de moda à época. Mas o aperfeiçoamento de técnicas de matar existe. Há uma reportagem muito grande com o tema Os Guarda-Chuvas Assassinos, feito pelas seleções da Roder Daz, justamente como agem esse tipo de matança. Mas não precisa, a gente para descobrir um crime não precisa ter um filme não. A gente descobre pela lógica, são os papéis da história que prova que houve uma coisa errada, de que não encaixa. São os papéis da história. Agora nós vamos ter aqui um governo que chegou ao poder pelo Estado, pela mídia neoliberal. A mídia divulgou que ele é autor do Plano Real, mas na verdade o Plano Real, tudo indica crer que o autor é Bernard Madoff, da Bolsa de Valores, mas que ele foi, depois da cassação do Collor, assumiu o Itamar. Você vê o processo do neoliberalismo. Então ele é nomeado ministro de Relações Exteriores, passa 6 meses lá, no berço neoliberal. 6 meses depois ele volta, é nomeado ministro da Fazenda. Ele foi lá aprender o plano. Ele é nomeado ministro da Fazenda, põe o plano em prática, se elege 2 vezes, vende o país numa privataria baixa, que inclusive eu vou fazer aqui uma salva. Eu li o livro de Amaury Júnior e eu discordo de uma coisa, de que a privataria não é tucana, Amaury. A privataria é neoliberal, é um sistema. Se é escolhido um bobo que é fiel e depois é chamado, agraciado de intelectual, de honesto, é outro problema, mas tem que ter um bobo na história. Tem que ter um cara que eles chantagiam. Alguém tem que ter o passado sujo. Eles não colocam ninguém lá que não tenha um passado sujo. E depois nós vamos chegar aqui ao ponto até chegar o governo nacionalista do Lula, que a mídia chama de petista. Mas ela tem que ter um cuidado, porque o governo do Lula e da Dilma são governos nacionalistas. São apenas do PT, mas são governos nacionalistas. Agora é interessante que o histórico do neoliberalismo prova que todos os governos são espionados e são gravados. Como o Lula é um governo neoliberal, automaticamente o mesmo Valerioduto, o mesmo Caixa 2, que a mídia chama de mensalão, que é para dar mais ênfase popular, para ver se havia o impeachment, o mesmo Caixa 2 foi praticado antes no Canadá. E sobre as mesmas condições, o
o Canadá praticou um caixa 2 para comprar parlamentares para apoiar as reformas do Canadá, que levaram o Canadá à frente. O governo Lula deve ter feito a mesma coisa. Deve ter trazido apoio dos parlamentares em troca de benefícios para fazer as mudanças políticas e as reformas que o país quis. Que isso ia de encontro ao neoliberalismo. Porque você fazer mudanças, né, do jeito que está muito bom para eles. Né? Até porque nós vamos resgatar um pouco histórico aqui. Não se esqueça de que nós sofremos com a intervenção neoliberal do capitalismo transnacional desde 60 anos atrás, desde Getúlio Vargas. A morte de Kennedy foi péssima para nós, porque Kennedy morreu por dizer que combateria o comunismo, mas não violaria nenhuma democracia latino-americana. Isso está muito bem claro. Ele foi contra uma posição do governo neoliberal, contra uma posição talvez até do Pentágono, que é o que realmente manda nos Estados Unidos. Está entendendo? Então, a morte de Kennedy foi péssima para nós. Mas foi boa para os Estados Unidos. A gente percebe que a história, porque se não acontece isso, talvez nós estivéssemos muito mais evoluídos. Nossa democracia era muito mais madura. E a gente não tinha esse projeto todo aqui de neoliberalismo. Então, a história realmente nos prova muita coisa. Não precisa filme, a história nos prova muita coisa. O caixa 2 do Canadá é muito parecido com o caixa 2 do Brasil, que aqui é chamado de mensalão. E o de Brasília, que a mídia chamou de mensalão, mas não é de mensalão, era para ser chamado de quinzenal, porque o Barbosa disse que era quinzenal. Mas como estava em época de eleições, em 2010, ela trouxe o tema para poder chamar a atenção do outro. Na verdade, era quinzenal as propinas. Então o Barbosa disse, cara, é quinzenal, mas mesmo assim a mídia chamou de mensalão. Então existe uma malícia da mídia em querer, sabe, puxar a coisa só para o lado. Eu estou aqui à disposição das TVs democratas do mundo todo, menos da TV privada do Brasil. Eu não comungo com a TV privada do Brasil, ela tem os piores programas de televisão que o mundo já produziu. Eu vejo um âncora da TV privada dizer que o Brasil tem que fazer como a Coreia do Sul, investir em educação, porque a Coreia do Sul se desenvolveu com a educação. E o caríssimo âncora do Jornal Nacional, tenha santa paciência. A Coreia do Sul possui as melhores cadeias de televisão estatal e privadas do mundo. A Coreia do Sul tem um modelo educacional exemplar, ajudado pela mídia, pela televisão coreana. Nós aqui, quando um professor vai ensinar cidadania para 40 alunos, a mídia atinge na mesma hora 40 milhões com seus programas boboquices, cheio de boboquices, como disse a própria TV BBC de Londres, né, sobre o seu documentário. Então, você não me venha dizer que o problema é dinheiro investir, não. O problema é de caráter, é moral. É primeiro não deixar que nossos jovens fiquem no submundo dessa cultura medíocre, cheia de futilidades. Né? Não adianta querer dar uma de intelectual, né, sem ver a raiz do problema. Mas estou à disposição da TV Cultura e da TV Escola e das TVs europeias. Aqui ao meu lado, nas minhas costas, está as terras baixas do sertão, do norte do estado do Ceará. E a 80 quilômetros está o Oceano Atlântico, e do outro lado, o velho continente europeu. Estou à disposição e gostaria muito que cientistas europeus analisassem a minha fala sobre esses temas, porque cabe aos outros fazer alguma ressalva, criticar, ver o que eu disse que tem lógica, que não tem. Gostaria muito de fazer contato com a UNE do Brasil, União dos Estudantes do Brasil, e gostaria de, antes de encerrar, levar o foco aqui de uma questão engraçada, muito interessante, nos parece engraçado. Eu não sei por que razão, na época do governo neoliberal, foi necessário tirar a educação moral e cívica, e logo a gente descobriu
que era porque a privataria estava chegando e tinha que se tirar o senso patriótico dos estudantes. Então foi tirada uma disciplina que na Europa ainda hoje existe, que são chamadas de boas maneiras. E as boas maneiras é que fazem homens, dizem os ingleses. As boas maneiras é que fazem o homem. Então uma disciplina como a educação moral e cívica foi tirada, sem ninguém pedir. Usaram alguns pedagogos, talvez até venais, não sei. E disseram que era bom realmente tirar. Eu não tenho nada contra a Revolução Eletrônica, como também nunca tive nada contra a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe grandes benefícios para a raça humana. Um deles foi facilitar a libertação dos escravos para poder estes ter um salário e comprar os produtos da Revolução Industrial. A Revolução Eletrônica é uma maravilha também. Só que um setor da Revolução Eletrônica, que é a parte que diz respeito à segurança, componentes de segurança eletrônica, é que precisa vender. E esse setor de componentes de segurança eletrônica, como carros com alarme, câmaras de vigilância, carros blindados, indústria de cercas elétricas, só que este setor, para vender, ele precisa de violência. E se, em nome do lucro, a gente pode prostituir um país todo e deixar ele no nada, né? Praticar um holocausto cultural de tamanho porte, que comparado ao outro, o outro está engatinhando. O outro está engateando, porque o outro matava a pessoa, o físico. Fazia a barbaridade com o físico, com a pessoa. Este mata o espírito e o físico, porque primeiro vem a destruição cultural, que mata o espírito. E depois, a cultura que vem é para gerar violência. E esta mata o físico. Quer dizer, o outro, o horror era a metralhadora. Este, o horror é a palavra, é a comunicação suja. Porque ela acaba o espírito, conduz o homem a uma desgraça que não se pode nem comparar na história. E essa desgraça chamada violência faz com que ele mate seus irmãos e faça essa barbárie que é muito pior do que as outras. Eu nunca vi na história da humanidade, em 5.000 anos de civilização, ou 6.000 anos, eu nunca vi um país se encontrar, de repente se tornar o maior prostíbulo a céu aberto do mundo. E os nossos cientistas sociais não acordam. Por isso que eu estou falando um apelo agora a eles, que eles escutem minha fala. Eu peço aos cientistas europeus e asiáticos, onde a filosofia oriental é muito profunda, porque lá eles têm o maior cuidado com a criança, para que a criança tenha, como se diz, nasça num meio de virtudes e de boas maneiras. Não se pode conceber de que indivíduos que se autodeterminam como cantores, compositores, façam tamanha desgraça, se encham de dinheiro à custa de temas, de composições musicais, de modismos musicais pornofônicos, oriundos de composições pornográficas. Não é possível, de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma, permitir que isso aconteça. Em nenhuma nação do mundo eu vi uma destruição cultural tão cruel. Nós tivemos os anos 60, os Beatles, os Rolling Stones, e o Brasil tinha The Fevers, Renato Chasblicaps, Folhas, grandes cantores de renome. De repente todos esses cantores, o neoliberalismo colocou no anonimato e jogou no ar essa imundície, senão para degenerar a nação. Senão para não degenerar a nação, porque não tem outro motivo. Tem. Qual o intuito? O lucro. E até preconceituoso, porque acho até que por achar que nós somos uma raça, uma multirraça, eu não sei por quê, porque a crueldade foi tamanha, que nós estamos apavorados, nós não sabemos nem para onde ir. A toda hora, se sair na rua, pode o filho ser assassinado, pode a mãe ser assassinada, é dentro de casa.
Para haver um desarmamento era necessário alguém pensar no mínimo, então vamos criar um guarda por cada 2 quarteirões, porque nas condições que eles criaram os critérios para que os violentos não fossem desarmados, porque foi criado critérios, eu já citei aqui. Na condição que criaram esses critérios, então nós temos numa situação de terror. Em cada rosto de brasileiro nós vimos o terror. E eu quero dizer sobre a questão do Caixa 2, que a mídia chama de mensalão, eu quero dizer o seguinte: se o Canadá praticou um Caixa 2 e a Suprema Corte absolveu o primeiro-ministro porque ele não foi em causa própria, eu gostaria de dizer ao José Disseu que ele pelo menos assumisse uma posição. Se é culpado, diga, seja franco. Eu não sou culpado, eu sou culpado, mas não me envergonho porque não enriquei. Foi para o bem das reformas que tentávamos fazer. E se não for culpado, não há outro meio de provar, nós temos a história para provar, gente. Se você não tem argumento para provar, nós temos pelo menos a história para provar. Porque eu não vejo você como um monstro. Você, em 2 anos e pouco, como ministro da Casa Civil, teve muito mais reportagens do que políticos que têm 70 anos no poder. Então a mídia é sua inimiga. A mídia está lhe massacrando. Você, com 2 anos e meio que foi poder como ministro da Casa Civil, você foi mais atacado que políticos que têm 70 anos no poder e ainda estão hoje aí, sendo presidente de congressos e outros mais. Né? Então está na hora de as pessoas assumirem, dizer, eu não tenho vergonha disso, absolutamente. Até porque é um país de primeiro mundo teve. E os motivos foram os mesmos. Está na hora também do presidente Lula ter a coragem de encarar e acabar com essas influências bestas, sofrer influência. Inclusive, não só o ex-presidente Lula, a presidente Dilma também é muito influenciada pela mídia. Agora criaram, a mídia focalizou a Comissão Nacional da Verdade. E a presidente Dilma está indo atrás dessa boboquice. Mas antes de se criar a Comissão Nacional da Verdade, é preciso se criar a Comissão Internacional da Verdade. Porque não é um militar nem 2 que derruba um poder, é um sistema. O golpe veio de lá. Foi preciso um atacante para poder ter o golpe. Foi preciso arrumar a riqueza do Brasil 5 anos depois, 64, 69, para poder essa riqueza colaborar e contribuir para que o homem fosse à Lua. Foi com grande parte do dinheiro do Brasil, do ferro do Brasil, do minério, que os americanos foram à Lua. Mas é preciso houve o golpe em 64. Né? Então, é preciso se criar a Comissão Internacional da Verdade, presidente Dilma. É preciso, presidente Dilma, não enfrentar só os fracos. Os militares nossos não têm essa grande culpa, só tem meia culpa. É preciso se enfrentar o forte. Eu não acredito no homem que enfrenta um fraco. O homem enfrenta um forte. Eu não tenho medo de dizer, sei que estou correndo risco. O neoliberalismo é o poder mais poderoso. Um presidente da República é uma coisinha muito insignificante na frente de um sistema neoliberal. Basta ver a obra de René Dreyfus, a Internacional Capitalista, a obra de Golpe de Estado, de Gustavo Barroso, e outras coisas mais, para a gente saber de que o capitalismo transnacional é forte. Então, a gente tem que enfrentar o forte, porque o cara que for enfrentar um fraco, a meu ver, é um covarde. Então, é preciso, Dilma, presidente Dilma, admiro muito seu trabalho, admiro muito sua personalidade, o seu sofrimento. Eu, como a senhora, também já fui preso, já morei em Porto Alegre, combati a ditadura influenciado, né, pela mídia, já fui preso novamente porque chamei um político, né, neoliberal de corrupto, mas fui absolvido pela justa Corte de Brasília, o Superior Tribunal de Justiça, que viu que o tribunal local estava errado e o do Estado também, foi julgada a ação do Estado, porque eu havia dito num crime considerado crime-lei de imprensa, eu chamei numa entrevista um político de corrupto, um prefeito, e fui condenado, cumpri pena, mas depois fui absolvido por unanimidade pelo exemplar e brilhante
Tribunal Superior de Justiça. E, portanto, presidente Dilma, está na hora de nós nos deixarmos de ser influenciados por mídia. Esse negócio de mídia determinar que tem que criar a Comissão Nacional da Verdade, esse negócio de a mídia determinar que os jovens têm que ir para a rua, tem que acabar com isso. Tem que acabar com essa besteira. O país estava quebrado em 2002 e a mídia nunca levou ninguém para a rua, nem em 2001, nem em 2000. O país estava quebrado, com 12 bilhões de dólares de reserva e mais 24 que tinha pedido emprestado, e ninguém levou ninguém para a rua. Agora o país tem umas reservas fabulosas, junto com a China, a Rússia. Outra coisa, no neoliberalismo nós não tínhamos emprego. E eles, norte-americanos, tinham 2. Prova que com a era nacionalista, dos governos Lula e Dilma, a riqueza vem mais para cá. Nós começamos a pegar abrir o comércio para a Ásia, porque a grande diferença do Plano Real, presidente Lula, que talvez você nunca tenha conseguido explicar isso, é porque o Plano Real feito por Bernard Madoff, ele era um plano precisamente benéfico ao neoliberalismo. Né? Ele consistia em seguinte: privatarias baratas e relações comerciais bilíngues, só com aqueles países. E o país fracassou. A venda das estatais foi paga com dinheiro do Banco Nacional, quebrou o BNDES. No plano, quando o Lula assume, o Plano Real tomou outro caráter. Ele começa o quê? Relações com o mundo. Relações com o mundo, com quem paga melhor, que é para fazer caixa. Está entendendo? E privataria não. Alguns setores privatizados, porque privatizados é uma coisa bonita. A Alemanha tem empresas que foram privatizadas, na Espanha, todo canto, mas privatizadas. Pegar uma Vale do Rio Doce, que custava, no preço de mercado, 38 bilhões, e vender por 3 bi, para o BNDES pagar, para um grupo de ambiciosos, espera aí, tenha santa paciência. Depois, essa história neoliberal de que todos os presidentes neoliberais, que são a favor do sistema, são intelectuais, são honestos, isso é papo furado. Todo o governo neoliberal foi gravado, ele só não foi denunciado pela mídia porque ele foi fiel. Né? E se falar línguas, 3, 4 línguas, for critério básico para ser intelectual, as nossas domésticas da Europa são intelectuais, os nossos porteiros de hotéis são intelectuais, tá entendendo? Isso são bobagens. Eu quero mostrar de que a violência, meu tema mais é sobre a violência. Baseado nesse meu estudo, foi que eu descobri que o neoliberalismo está por trás. Porque se abrem questões de perguntas e vem em seguida as respostas. Mas sempre as respostas, é a história que responde, não sou eu. Tá entendendo? Eu quero dizer de que, não tenho nenhuma dúvida, eu acredito de que, até porque é científico, o homem é produto do meio. Se a criança se desenvolve num meio saudável, será saudável. Se a criança se desenvolve ouvindo comunicação saudável, boa, no mínimo, pode ser o dia todo, a noite toda. Vai se tornar um intelectual, uma pessoa culta, vai ter boas maneiras. Mas se a criança se desenvolve no meio de modismos bestiais, de futilidades, de mediocridades, de bestialização humana, a criança vai ser delinquente, em grande parte, até porque tem muitos que não têm base familiar. Também pode ter uma exceção, tá entendendo? E como também as crianças que foram criadas com lobos, no caso de Victor, que só foi levar uma colher à boca depois de 4 anos, só foi andar como bípede depois de 4 anos, né? E foram considerados débeis, não poderiam nem se reabilitar na sociedade. Nem se reabilitar na sociedade eles poderiam. Foi assim com a menina Mala, com a menina Kamala, que foi levada para o orfanato do reverendo Singh. E assim, meu trabalho é basicamente científico. Estou preparado para as perguntas. E mais ainda, gostaria que os cientistas do mundo, quando tiver a oportunidade de ver minha fala, me questionassem. Eu gostaria, de primeiro plano, ver a posição dos cientistas europeus, asiáticos e latino-americanos do Brasil sobre a minha fala e sobre a minha maneira de de descobrir, pelo menos, esse novo caminho, que é como mostrar a violência.
tá entendendo? Mesmo que eu não esteja totalmente certo, eu fui uma das pessoas que abri um outro caminho para que se olhasse para o outro lado, tá entendendo? Porque é natural que um trabalho que se faz durante 20 anos, e eu até me pergunto por que 20 anos, porque Darwin, para formular a sua teoria da seleção natural, foram 20 anos, Lavoisier estudou 20 anos, os próprios psiquiatras que estudaram os meus lobos levaram também 2 décadas, eu passei 20 anos me preocupando com essa questão da música imbecil, para poder chegar a essa conclusão, porque toda pergunta se encontrava uma resposta, e eu fui atrás e fui, assim como o Davi procurou saber de onde era tal pássaro, de onde era tal tartaruga, eu comecei a me perguntar de onde era, qual era o motivo de a gente ter tanta riqueza cultural e a mídia só botar nos ouvidos do povo bestialização, fazer o homem dançar, né, com os pés para cima e outras coisas mais. Então, eu quero dizer a vocês que estou preparado e sei que o quanto estou mexendo com gente grande. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho a força de Espartaco, que lutou contra o Império Romano. Mas eu tenho a inteligência de Espartaco. Eu tenho a inteligência dos sábios. Eu gostaria muito de fazer aqui um apelo ao Papa Francisco, que se encontra no Brasil, que os seus assessores encaminhassem minha fala para que ele analisasse, e que as igrejas, tanto católicas como as igrejas evangélicas, também se pronunciassem, porque elas são ainda o grande acontecimento que vai diminuindo aos poucos, um pouco, porque leva um pouco de ética, um pouco de espiritualidade às pessoas. Então eu agradeço aos pastores, aos padres, aos monsenhores, aos bispos, e peço que todos eles se questionem sobre essa minha fala e que sabem também que eu estou falando coisas que mexem com gente grande. Eu não tenho nenhuma culpa de ter uma explicação para as coisas. Eu sempre digo que, vendo a história, é possível saber que houve assassinatos burros e inteligentes, mas mesmo os inteligentes eu desvendei. Eu apresentei uma tese sobre os outros assassinatos que houve no Brasil ultimamente, em 2002. E eu tenho uma tese que eu acredito ser mais adequada do que as apontadas pelos promotores no caso de Celso Daniel e Toninho de Cerezo, lá de Campinas, e Celso Daniel de Santo André. Quer dizer, eu não vou dizer que eu descobri, mas eu tenho uma visão psicológica de ver as coisas diferentes. Portanto, eu gostaria que depois apresentar isso, a minha maneira de ver, porque ela tanto pode fugir para o lado da esquerda como pode fugir para o lado da direita, não importa. Há as duas lógicas. Então, de qualquer forma, como a gente já viu o histórico, né? E todo esse histórico, a gente só tem, como se diz, a se questionar. Eu fico grato e sei que teria que haver um Espartaco para falar contra o Império. E o Império Neoliberal é o mais poderoso império do mundo ocidental. Tá entendendo? Portanto, fica aqui meus agradecimentos. Meu número de contato é 88-9202-6914. Estou disposto a responder qualquer pergunta que venha do mais humilde até o mais alto cientista. Muito obrigado.